Olá pessoal, tudo bem? Professor Arthur por aqui. Agora nós vamos dar uma palavrinha a respeito de subrrotinas. A gente já sabe, a gente já conhece que o Arduino executa duas rotinas de forma obrigatória, né? O obrigatório aí entre aspas. A gente tem o void setup, que são as configurações iniciais do nosso sketch e que o Arduino executa uma única vez. E na sequência a gente tem o void loop, que são aquelas rotinas que o Arduino vai executar continuamente, né, em loop, para que a gente possa obter o resultado que a gente precisa. Até aí, perfeito. Tudo bem. Vamos imaginar que você tenha um programa pequeno, com apenas um programador, né, um desenvolvedor. Então, essa estrutura aqui ela é plenamente satisfatória. Agora, imagine uma segunda situação. Imagine que você tenha um programa muito grande, com várias funções complexas e que serão desenvolvidas por programadores diferentes. Aí é que entra em ação a ideia da subrotina. A subrotina é um artifício de programação, né, de organização do programa, para facilitar a codificação. Então, ao invés de nós termos apenas o setup e o loop, nós vamos ter algumas coisas acontecendo aqui, também como rotinas, mas que serão desenvolvidas apenas em determinados momentos e por determinadas pessoas ou por determinado hardware. Tá? O Arduino permite que se faça isso com frequência, né? Então você pode ter para projetos maiores vários voids aqui dentro. Obrigatoriamente ele vai executar o setup e o loop. Mas dentro aqui do loop, dependendo do que for acontecendo, ele pode executar uma outra rotina que está aqui fora. Vamos dar um exemplo um pouquinho mais prático. Ó. Aqui a gente tem o nosso void setup, com as nossas declarações de variáveis, portas, etc. Tudo certinho. E aqui a gente tem o nosso void loop, que é o programa efetivamente que será executado. Muito bem. Vamos imaginar que a gente tenha a necessidade de criar um programa chamado leitura. Esse programa foi feito por um outro programador, num outro lugar, numa outra circunstância. Tá? Vamos imaginar também o seguinte, que para a execução do meu programa, né, para a execução desse loop, em algum momento eu dependa do programa leitura. Ao invés de você fazer um programa novo, né, uma estrutura separada, dois hardwares, dois softwares, a gente chama isso aqui de subrotina. E aí eu posso fazer o seguinte com o Arduino, ó, void leitura. O Arduino não vai executar o void leitura de forma obrigatória. O void leitura será executado dependendo do que o meu loop determinar. Pode ser que a execução do meu programa em nenhum momento chame o void leitura. Então ele vai ficar executando o loop continuamente, sem depender da leitura. Num determinado momento, um sensor deu uma informação para o loop e o loop falou, olha, preciso voltar lá para fazer a leitura. E aí ele executa tudo que está dentro dessa rotina. Terminou essa rotina, pessoal, ele volta para dentro do loop e continua executando tudo novamente. Então você pode ter, né, os voids obrigatórios, setup e o loop, e pode ter vários voids dentro do seu programa, dentro da sua estrutura, que serão executados dependendo do que você vai obter como resposta dos sensores ou das saídas. Essa estruturação, né, chama-se subrotina. Óbvio que ela tem desdobramentos, né, é mais complexo, a gente precisa ter muito cuidado na hora de fazer a programação com subrotinas, para que esse loop não fique esperando respostas que nunca vão surgir. A gente deve começar com subrotinas pequenas, simples, para que você compreenda como é o processo. E depois você vai ampliando aí os seus recursos. Tudo bem?
Teremos um exemplo, né, de um dado eletrônico logo aí na sequência, para você ver como é que funciona essa coisa da subrrotina. E a gente se encontra. Abraços, até mais.